gritos de júbilo da tua igreja aqui neste lugar, celebrando ao Senhor, que vive e reina para todo sempre. A ti a honra, glória, louvor, exaltação, flua de forma extraordinária. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Shalom, igreja do avivamento. Que bom que você veio, podemos assentar. Shalom a você que está em casa. Deus abençoe sua vida também. Seja bem-vindo. O que acontece na casa do Senhor também acontece aí na sua casa. Glória a Deus. Este é um dia que o Senhor fez e por isso nós alegraremos nele celebraremos. Amém? É muito bom tê-los novamente à casa do Senhor. É muito bom poder compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado em nossa vida, ministrado em nosso coração, o que tem nos levado a uma aproximação, tem nos levado a um tempo diferenciado com o Senhor. Amém? Você está feliz hoje? Amém? Que bom que você está feliz. Que bom, isso é maravilhoso. É um pré-requisito maravilhoso para ouvir da palavra de Deus, já estar bem. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Capítulo 3 de João. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Levanta sua Bíblia, se você trouxe Bíblia. Isso aí. A campanha, traga sua Bíblia. Traga sua Bíblia. Resgatar o hábito de trazer Bíblia. Eu sei que toda vez eu falo, insistentemente, a gente tem no celular, mas traz sua Bíblia, tá? Deus é maravilhoso. Eu quero ler esse texto com você. Hoje o tema da palavra é regenerados. Dentro dessa palavra, eu pesquisando a semana inteira, o que seria para hoje, para vocês terem ideia, até agora há pouco eu estava com 2 palavras montadas, porque eu não sabia qual das 2 o Senhor queria, dentro desse mesmo tema, mas coube a gente, o Espírito Santo nos direcionar nessa, e assim nós vamos caminhar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que você seja ministrado pela palavra, que o Espírito Santo fale ao seu coração. O texto de João, capítulo 3, do 1 ao 12, diz o seguinte, amém? Diz o seguinte, e havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e lhe disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem velho nascer de novo? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, como pode ser isso? E Jesus lhe disse, tu és mestre em Israel, e não sabes isso? Na verdade eu te digo, nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Amém? Esse texto é maravilhoso, eu creio que você já ouviu sobre ele, onde Nicodemos vai ter um encontro com o Senhor. A gente sabe que Nicodemos é um mestre em Israel, um fariseu, ele foi ter à noite, e ele tinha muitas dúvidas, e foi conversar com o Senhor, e o Senhor abriu para ele essa situação, olha, é preciso nascer de novo. Dentro do tema regenerados,
Nós sabemos, eu quero ler com você no dicionário, regenerar, o que significa regenerar? Construir novamente, desenvolver ou realizar algo outra vez. Esse tratamento também usa-se como regenerar tecidos, as células que se regeneram, que se recriam novamente. Corrigir-se moralmente ou eticamente. Projeto para regenerar, no caso, bandido, restaurar ao caráter, tá? Prisioneiros que se regeneram. Revivificar, conceder uma vida nova. Restaurar, organizar novamente, fazer uma reconstituição, né? Então, dentro disso tudo, é fazer algo novo, reconstituir, ser regenerado. Dentro desse tempo, onde estou com Josué na cabeça ainda, onde Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus fala, é preciso nascer de novo. Esse nascer de novo, ele está falando, é preciso você ser regenerado. É preciso você realmente se posicionar. Porque dentro daquilo que nós conhecemos do Senhor, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, há uma obra em andamento em nossa vida. Aquilo que nós vivíamos antes, nós não continuamos a viver, porque algo novo se fez em nossa vida. Algo novo do Senhor começou a trabalhar, e o Espírito Santo começa o quê? A nos convencer o quê? Da justiça, do juízo e do pecado. Ele começa a abrir os nossos olhos para aquilo que fazíamos antes, que não devemos continuar fazendo, como filhos de Deus, resgatados pelo Senhor, né? Salvos pela graça do Senhor Jesus. E a gente vê que Deus sempre quis que o homem recebesse um coração novo, que o homem fosse transformado pela sua palavra. E no Antigo Testamento encontramos Deus prometendo que daria ao seu povo um novo coração, que poria neles um espírito novo. Lá em Ezequiel 36, 26 diz o seguinte, olha, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha só, o desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos transformados, amém? Sejamos restaurados dentro do princípio e do propósito a qual Ele estabeleceu para mim e para você. Porque esse propósito se perdeu quando Adão pecou lá. E a Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando Adão pecou, nós, eu e você, herdamos, né, essa semente maligna do pecado, já nascemos pecadores. E aí, Deus, através de Jesus, Ele vem nos resgatar. Por quê? Porque Ele quer que eu e você sejamos restaurados. Amém? A fim de que circuncidar, marcar, fazer uma aliança em nossos corações, para gravar a sua lei dentro do nosso coração, e levá-lo a quê? A conhecer a lei do Senhor, a amar a lei do Senhor. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma vive. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. O desejo da restauração, da restituição, né, de sermos regenerados dentro de um propósito de Deus, é que eu e você possamos amar a lei do Senhor. Porque amando a lei do Senhor, a gente vai o quê? Obedecer, colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Porque só coloca em prática aquilo que você ama, aquilo que você tem como prioridade, aquilo que você dá importância. E aquilo que você não dá importância, você normalmente deixa de lado. E a palavra do Senhor, ela é essencial para a nossa vida. Por essa razão, essa regeneração, essa restituição, esse novo coração, é um coração linkado com Deus. Por quê? Porque vai desejar aquilo que deseja o coração de Deus. Então, Deus tem realmente movimentado em nossa vida. No Novo Testamento, essa renovação prometida torna-se o quê? Uma realidade por meio da união de Jesus Cristo em nós. 2 Coríntios 5,17, hoje nós vamos ver bastante versículos, tá? 5,17 diz o seguinte, olha: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Aquilo que eu e você praticávamos antes de conhecer o Senhor Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Ele fala, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se eu e você estivermos em Cristo, algo novo tem que acontecer na nossa vida. Algo novo tem que acontecer no nosso caráter, na nossa, moral, no nosso casamento, no nosso trabalho. Aonde eu estiver, algo novo de bom tem que acontecer. Porque os meus pensamentos agora são moldados pela lei do Senhor.
Os meus pensamentos têm que ser guiados por princípios que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra nos diz? Como é o meu comportamento? Como eu devo agir como servo e discípulo do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11:1, ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos um modelo para fazer bem feito, porque a gente normalmente, às vezes, busca maus modelos para falar, né? Mas vamos focar naquilo que deu certo, vamos focar naquilo que é exemplo para nós. Aquilo que não é exemplo, a gente deixa de lado, toma como referência para não fazer. Porque eu e você, desde criança, a gente começa a crescer, a gente começa a ter discernimento das coisas, o que é bom e o que é ruim. Uma criança, ela sabe o que é bom e o que é ruim para ela. Se você der algo que é ruim, ela vai rejeitar. Então eu e você sabemos aquilo que nos conduz a perto do Senhor e aquilo que nos afasta dele. E por isso Deus está trabalhando no nosso coração, nos regenerando todos os dias, porque o Espírito Santo, ele fala que todos os dias ele estará conosco até o fim. Porque quando Jesus ressuscitou, ele falou: olha, enviarei para vós o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, a obra ainda não acabou, ela só vai acabar o dia que eu e você fomos com o Senhor aos céus, como quando formos arrebatados. E todos os dias uma luta interna entre nosso coração, entre o nosso espírito e nossa alma. Uma luta constante entre fazer o que é certo e fazer o que eu quero. E é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes o que eu quero não é certo. Não está de acordo com o princípio que Deus quer para a minha vida. O princípio que Deus estabeleceu dentro do meu chamado, dentro daquilo que eu fui convocado para Ele para fazer, para realizar. Mas se eu teimo em fazer, as consequências também vêm. Por isso eu tenho que abandonar aquilo que me afasta do Senhor. Olha, pelo Espírito Santo, em virtude da qual nos tornamos novos homens, uma nova criatura. Lá em Colossenses 3:10 diz o seguinte: e se revestirão de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Sabe, não mais conformados com este mundo, mas antes em santidade e conhecimento de verdades, criados segundo a imagem de Deus. Renovado o velho, abandonar o velho homem, abandonar as velhas atitudes, as velhas práticas, aquilo que tem nos acorrentado e impedido-nos de prosperar, de crescer, de receber mais do Senhor, de ter experiências com Ele, de conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. Há uma necessidade, eu vejo isso no meu coração, dessa busca constante em conhecer mais o Espírito Santo, de ser mais chegado dele, de receber mais dele, de ouvir mais dele. Mas isso acontece quando eu deixo ele renovar em mim o seu propósito e agir conforme ele quer. Se eu ainda fico relutando, porque as obras de renovação acompanham o crente por toda a vida terrena, pois o homem interior se renova dia a dia. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Toda manhã, a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Toda manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade de fazer certo. Toda manhã o Senhor nos renova. Para quê? Para vencermos as dificuldades. Porque Ele sabe como dar certo e Ele quer realmente nos mostrar o caminho de como fazer certo. E isso implica em quem? Em eu ter intimidade com Ele. Por isso Ele fala, não desanimamos. Por fora eu posso estar cansado, mas dentro de mim, o meu espírito, quando eu estou conectado com o Senhor, Ele me renova, Ele me regenera, Ele me faz nova uma criatura, num processo contínuo. E esse processo contínuo, dia após dia, nos conduz a um processo de santificação. E santificar-se é estar separado do pecado, estar separado daquilo que te afasta de Deus, estar separado daquilo que tem aprisionado você nas suas fraquezas. É um processo contínuo. Não estou falando para vocês que é algo fácil, estralar o dedo a gente vai e consegue. Não, nós precisamos de luta, um posicionamento, porque no reino do Espírito, Satanás está lutando para que eu e você não consigamos. Para que eu e você estejamos na mesma vidinha medíocre a vida inteira, achando que essa vidinha está boa, esse jeitinho está legal, esse pecado ninguém vai saber, essa situação ninguém precisa saber, e vai achando que Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa. Deus perdoa se houver arrependimento genuíno.
Deus perdoa se houver uma conversão, se realmente a pessoa se entregar realmente ao Senhor. Então o pecado, ele afetou a natureza humana, e que por meio do pecado, a morte entrou e passou a todos os homens. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. A semente de Adão, ela foi transmitida a todos. Por isso que ele fala, por que todos? Porque Adão, ao pecar, passou isso. Simplesmente assim. E Paulo, ele frisa que o problema da humanidade é essa natureza pecaminosa. E isso, a nossa alma, ela não se converte. A gente é uma luta constante ali, todos os dias. Se a gente não se disciplinar, o mínimo que a gente se afasta, a gente já se esfria, já não ora mais. Bíblia, nem, olha lá. Se tiver uns ainda aberta no Salmo 91, ainda tem uns que não, nem é aberto, nem nada. Tem uns que colocam para escorar o móvel. Não dá o tremendo valor que precisa dar na palavra de Deus. Porque em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha para você ver. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo, ele fala perfeitamente, nós andávamos no desejo da nossa carne, fazendo o que? A vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, isso é maravilhoso, pelo seu muito amor que nos amou, ele nos resgatou. Ele está o tempo todo, ele envia o Espírito Santo para nos convencer, para nos regenerar, para nos transformar naquilo que ele planejou, que ele sonhou, para termos essa intimidade tão desejada no coração de Deus. Então, como solução, a obra redentora de Cristo proporciona isso. Proporciona o quê? Uma mudança em nosso coração. Esse amor incondicional. Se a gente parar que nós não merecíamos esse amor, que nós não merecíamos a salvação, porque as nossas obras são más, nós valorizávamos muito mais o sacrifício da cruz. Para e pensa, se fosse por sua obra, você mereceria? Jamais nós mereceríamos, porque nós somos más. Tem um texto em Jó, eu não vou saber dizer para você o capítulo e o versículo, mas em Jó está escrito o seguinte: ai de vós se eu lhes mostrasse o que há em vossos corações. Um texto muito forte. Imagine se Deus mostrasse para mim e para você o que há em nosso coração. Porque a gente quer, Paulo também fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele fala: pela minha própria consciência eu não me julgo culpado, mas não sou eu que me julgo, mas sim o quê? A palavra, mas sim o Senhor. Então, são coisas que a gente vai olhando e fala assim: eu dependo do Senhor. Eu dependo de Jesus Cristo, dependo do Espírito Santo. E essa regeneração, ela nos faz o quê? Participantes de uma nova natureza, da natureza divina. Sabe, olha, pelas quais nós temos sido doada, nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Olha aqui o que o texto fala em 2 Pedro 1,4. Para que elas, através dela, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões desse mundo. Deus quer trabalhar em mim e em você, para que as paixões desse mundo não nos atraiam. Elas não sejam o foco principal do nosso coração. Aí Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se deixarmos os nossos olhos para as demais coisas, isso vai nos corromper, e aquilo que é santo, que vai nos conduzir à eternidade, vai ficar de lado. Porque hoje em dia a facilidade é muito grande para se desviar dos propósitos de Deus, e Satanás não descansa. Ele tem um propósito, um alvo, ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E a gente não pode facilitar, não pode. Porque a palavra de Deus também nos diz que Ele está como um leão ao nosso derredor, esperando o momento para nos tragar. Amém? Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo o mal.
Por isso essa necessidade de sermos regenerados, entendermos os propósitos de Deus através da sua palavra. Amar isso, porque, deixa eu tomar mais água aqui. Hoje eu estou com a boca seca hoje. A palavra de Deus, ela é tão clara para a gente, e enfática acerca desse assunto, que faz esse comparo ao regeneração espiritual com o processo natural de reprodução, no qual há um recebimento de uma semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. 1 João 3,9. Ora, não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você percebe que quando a gente erra, há uma luta interna da gente, dá vontade de dar uns tapas na cara da gente, fala assim, não acredito que eu fiz de novo. Aquele que tem temor faz isso. Quem não tem, Deus perdoa aí, e segue a vida. Mas é muito sério. Nós estamos nos últimos tempos, Jesus está voltando para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, buscar aqueles que realmente estão preparados para viver eternamente. Porque nos dias de hoje, não sei se as pessoas não entendem o que é a eternidade. Existe a eternidade com Satanás no inferno e a eternidade com o Senhor. Qual a eternidade você quer viver? Então, as nossas escolhas de hoje vão determinar que tipo de eternidade nós vamos ter. Por isso nós precisamos ser regenerados, agregados, e essa semente manifestar em nós, essa semente divina, essa semente nascida de Deus, porque é nascido de Deus, você é nascido de Deus. Deus te criou, Deus colocou em você uma sementinha. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo falou, esse é meu, eu vou ajudar, vou levantar, ele vai ser mais do que vencedor. E toda manhã ele está lá, para te atualizar, para te fortalecer. Por isso é muito importante seu devocional, muito importante sua busca, muito importante você querer esse relacionamento com Ele. Porque o tempo todo o Espírito Santo está do nosso lado, querendo nos ajudar. E muitas vezes a gente não quer ouvi-lo, a gente acha que não precisa. Assim, olha, como num processo natural, a semente define a transmissão do código genético dela, né? Quer dizer, a próxima espécie que aquela semente vai ser igual à anterior que gerou aquela semente, amém? Então, se você planta uma semente de laranja, pelo código genético dela, ela vai dar o quê? Laranja, automaticamente. Então, Deus, por meio da semente dele em nós tornamos o quê? Incorruptíveis. Se eu e você alimentarmos isso, buscarmos, lutarmos todo o tempo, essa semente vai crescer dentro de nós. Nós não vamos nos corromper. Nós não vamos nos vender por qualquer nível de proposta, por qualquer nível de situação, por qualquer, jeitinho brasileiro. Porque, meu querido, Deus, por meio da sua palavra, que é a semente incorruptível, ele diz lá em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pelo que? Palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Ela é permanente, ela vai estar lá. Essa é a primeira santificação que o espírito do homem vive, né? Trocando a morte, né? A natureza de morte pela vida divina, por aquilo que Deus prometeu. E vale ressaltar ainda que é por ocasião do novo nascimento que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. O Espírito Santo vem habitar em nós. É da parte dele, da missão dele, liderar-nos, conduzir-nos no processo de transformação, para sermos o quê? Imagem e semelhança daquele que nos criou. O Espírito Santo está todo o tempo nos moldando, para entrarmos no propósito de Deus. Se eu não tenho essa comunhão, não funciona. É igual essa tomada, esse plug aqui, o macho. Se ele não estiver conectado aqui, ele não vai receber energia, ele não vai funcionar. Assim, eu e você, se não estivermos conectados com Deus, não tem força para nos fazer vencer. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é apenas uma força que você recebe. Porque teve uma situação uma vez, que uma pessoa de uma determinada religião estava discutindo comigo a respeito do Espírito Santo. E eu falando que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele falando que o Espírito Santo era uma energia, era uma força. E aí ele me falou que o Espírito Santo é como uma energia elétrica, é uma força assim, que corre. Eu falei, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ensina, o Espírito Santo ele nos consola,
o Espírito Santo ele se alegra, o Espírito Santo ele se entristece. A energia não faz nada disso. Concorda comigo? E essa pessoa, eu tenho uma Bíblia dessa religião dele lá, e eu, nesse período, fui buscar. Porque na Bíblia dele estava escrito lá que o Espírito Santo era uma força ativa de Deus. Aí eu fui ver realmente se isso conferia. E eu fui grifando todo lugar que tinha Espírito Santo. Pá. Somente no início, quando ele fala assim, a terra era sem forma, vazia, e o Espírito Santo movia sobre a face das águas, né? Na Bíblia deles dizem que a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. É só nesse texto que fala força ativa de Deus. Depois, nos outros, continua o texto com o Espírito Santo. Por quê? Muitas colocações, se for colocar força ativa, não vai dar sentido, vai perder todo o sentido da palavra. Então, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus. Assim como Jesus é Deus, assim como Deus é Deus. Ele é Deus também. Ele não é, tipo assim, a terceira pessoa da Trindade é menor do que o outro. Não existe isso. Os três são um e um são os três. Então, e que nós desejamos Ele da mesma maneira, parece que Ele fica meio isolado. Né? A gente fala de Jesus, fala de Deus, às vezes parece que não, Ele tem o mesmo poder. E o melhor, Ele está em nós. É isso que é maravilhoso. Ele veio e habitou em nós. Jesus voltou, mas Ele não deixou eu e você órfãos. Ele enviou para nós o Espírito Santo. E Ele, todos os dias, pacientemente. Imagina, será que eu e você teríamos a paciência que o Espírito Santo tem conosco? Você teria paciência com você? Olha, eu acho que eu me esbofeteava. Porque tanto que a gente erra, e o Espírito Santo está lá. Está lá, olha, estou aqui. Se arrepende, muda de vida, estou aqui com você. E Ele veio habitar para nos ajudar. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. Por mais difícil que você passou situações, você nunca esteve sozinho. Bastou o quê? Bastava você levantar o seu rosto aos céus e falar, Senhor, estou aqui, me ajuda. E o Espírito Santo, na mesma hora, Ele vai e te levanta. Na mesma hora, Ele levanta alguém. Na mesma hora, a palavra dEle vem dentro de você e traz um ânimo, um renovo, aquilo que você não imaginava. Por essa razão, essa regeneração é necessária para que o velho homem não se manifeste em nós, impedindo a obra que o Senhor um dia planejou para mim e para você, aquilo que o Senhor sonhou para você, como seu chamado, como seu propósito, com o desígnio que Ele desejou, antes mesmo de você ser gerado. Porque olha, tem uma frase de Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, a santidade é o lado visível da salvação. Quando eu e você entendemos que nós precisamos ser santos, ser regenerados, transformados, ter uma vida nova realmente com Deus, as pessoas vão ler na minha e na sua vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas vão demonstrar se tem Deus ou não em nós. Não é somente eu falar que Jesus salva, mas as pessoas têm que ver na minha vida, na sua vida, na nossa vida, realmente essa transformação. Porque não adianta eu falar para você que olha, não fale palavrão e fora daqui eu descer a lenha, falar palavrão e assim por diante. Onde está a nova criatura nisso? Não está. Se a Bíblia fala, não fale palavra torpe, né? E assim por diante, piadinhas, duplo sentido e assim por diante. O foco agora, meu querido, é a obra santificadora que toca o nosso espírito. Deus Ele quer tocar e começar a santificação para que eu e você experimente o que? Um novo nascimento. Mas fala assim, mas eu já nasci, eu já aceitei Jesus. Mas todos os dias é dia de nascer de novo. Todos os dias é dia de deixar o Senhor fazer algo novo na nossa vida. Porque a regeneração começa assim. Pois, olha, lá em Tiago, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E continuando, ele fala, lá em 1 Pedro 1, 23... Pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, novamente. O quê? Fortalecendo isso em nós. Você não nasceu para viver pecando, viver errando. Você não viveu, porque o Espírito Santo está ali para te ajudar, te auxiliar e te regenerar. O que basta eu e você olharmos para nós e falar, eu preciso mudar de vida, eu preciso realmente me enquadrar dentro do que Deus sonhou. Talvez muitas conquistas ainda não vieram em nossa mão, porque ainda não entendemos que o procedimento ao qual nós precisamos tomar, o posicionamento que nós precisamos tomar para ver realmente acontecer, porque há uma consequência dessa nova
natureza. Quando a Bíblia fala de morte, no caso, olha, que era a nossa condição espiritual antes da regeneração, ele não está falando do fim da existência, que você vai deixar de existir. Ele está falando o quê? De uma separação. Você lembra quando Deus falou para Adão, olha, lá em Gênesis 2:17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em comer dela, certamente morrerá. Adão e Eva comeu, eles morreram naquele exato momento? Sim ou não? Não. Adão, eu não sei se a partir daquele momento, ou como foi contado, mas Adão viveu 930 anos. Então, qual é a morte ali? A morte espiritual. Ele perdeu a conexão com o Senhor, porque o Senhor descia toda a tarde e ia ter com ele. Esse encontro, esse momento de discipulado, de amizade, sabe, de relacionamento que Adão tinha, se perdeu. O pecado fez uma separação entre Deus e os homens. Então, ou seja, depois da desobediência, o homem passou a estar separado de Deus. Separado. Então, Tiago escreve ainda lá em capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. O corpo sem espírito é morto. Morto espiritualmente, nós precisamos avivar o nosso espírito, avivar realmente dentro de nós a paixão pela palavra, avivar dentro de nós realmente a paixão pela presença do Senhor, pela palavra dele, avivar. E isso vai avivar tanto em você, que você vai transmitir isso para outros. Quem estiver perto de você, quando você está entusiasmado com alguma coisa, você não consegue contagiar outras pessoas. Se você tem um sonho, você está todo feliz, alguém para falar perto de você, e você começa a contar seus sonhos, seus desejos, todo empolgado, a pessoa quer sonhar com você. Daqui a pouco ela tira o dinheiro e investe em você, vou investir no seu sonho, acredito nele. Porque a forma como você está tão entusiasmado, querendo ver realizado aquilo, faz toda a diferença. E com Deus não é diferente. Eu preciso estar entusiasmado, realmente receber mais do Senhor, querer mais da presença dEle, porque quando alguém morre naturalmente falando, o seu espírito não deixa de existir, né? Apenas se separa do corpo. Da mesma forma, a condição de morte espiritual do homem sem Cristo não implica que este não tenha um espírito, e sim que seu espírito seja separado de Deus. Com isso em mente, vamos consequentemente sermos regenerados. Nós precisamos entender, eu preciso ser regenerado, eu quero ser regenerado, eu quero ser refeito, eu quero algo novo na minha vida, eu preciso disso. Porque a regeneração envolve reconciliação, ela restaura o pleno acesso para o relacionamento com Deus. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você realmente não é impactado ali, sabe, sozinho no seu quarto, na sua casa? Não estou falando aqui não estou falando, mas você e Deus. Sabe, quando você encosta a sua cabeça no travesseiro e você lembra da sua vida, você lembra daquilo que você precisa fazer, das condições que você precisa, as atitudes que você precisa tomar, as decisões que você precisa assumir na sua vida. Tudo isso é necessário a gente buscar realmente, porque o Senhor, Ele quer dar o escape, Ele quer dar, e nós estamos separados, e separados a gente não consegue ouvi-lo. A comunhão, a conexão com Ele está exatamente na dimensão do nosso espírito. Jesus falou acerca disso, ele fala, mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito e em verdade, porque são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Experimentando que uma verdadeira adoração se dá quando nosso espírito se une com o Espírito de Deus, um nível de comunhão, sabe, que não é possível a gente entender assim no normal, mas é uma busca constante, que é uma conexão, que você não quer mais sair daquele lugar, é uma conexão, quem foi no encontro com Deus sabe, já experimentou isso, parece que o negócio é tão gostoso, você está tão conectado ali, está tão leve, principalmente porque no encontro a gente trabalha e larga um monte de mazela lá, reconhece um monte de coisa. Então, há um momento ali, o quê? De verdade. A gente se expõe na presença do Senhor, a gente abre o nosso coração, a gente realmente quebra tudo. Eu lembro no primeiro encontro com Deus que nós tivemos,
Os outros que o pessoal assinou uma folhinha da listinha lá, né? Vocês lembram, né? Tinha uma listinha lá e a galerinha colocou lá os pecados e assim por diante. No primeiro encontro, não. A gente tinha que olhar no olho do mestre ali e falar para ele o que a gente estava pecando. Você acha que isso é fácil? Você encarar o homem e falar, olha, então, o que é mesmo? Fica um confronto direto, olho no olho. Abrir o coração. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Essa verdade em nós. Verdade em nós. Uma pessoa regenerada, de verdade. A verdade tem que prevalecer na nossa vida. E assim, esse nível de comunhão vai aumentar. E você vai desfrutar de um relacionamento como você jamais experimentou. Porque aí o que acontece? Aquilo que era barreira entre você e Deus, você vai abandonar e vai trazer o Senhor para perto de você. Você vai conduzir, sabe, de uma forma tão maravilhosa a presença dentro da sua casa. Por um posicionamento, por uma atitude sua, por um comportamento que você teve, uma renúncia. E, entenda, a nossa vida no Evangelho, até os Jesus voltar, é uma vida de renúncia. Não tem como a gente achar que vai servir o Senhor sem renunciar a alguma coisa. Renunciar ao tempo, renunciar momentos, sei lá, alguma coisa. A fazeres, não sei, mas alguma coisa, normalmente a gente tem que renunciar para servir o Senhor, para receber mais dEle, porque, meu querido, ser abençoado todo mundo quer, receber milagres de Deus, cura, prodígios, maravilhas, todo mundo quer. Agora, você está disposto a realmente se movimentar para isso? Porque não é fácil, não vem de mão beijada, não cai do céu, não. Deus olha, né, e fala para o povo de Israel, lá está a terra, você tem que ir lá e conquistar a terra, lá tem gigante. A bênção é dessa mesma forma. Nós temos que conquistar. Deus se move com quem se move. Se eu e você nos movimentamos rumo à promessa, Ele vai lhe dar um jeito, Ele nos movimenta. Porque somos regenerados e entendemos que Ele tem um propósito na nossa vida e Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. Quando Deus planta uma semente no seu coração, um sonho, você não está sozinho. Mas caminhe rumo àquilo que Deus sonhou. Para quê? Para realmente mudar de vida. Porque o pecado, meu querido, ele abriu um abismo intransponível entre o homem e Deus. Mas dá uma respirada funda aí. Respira fundo aí no seu lugar. Eu nasci de novo. Fala. Ufa. O maravilhoso é isso. Ele nos permite nascer de novo. Ele nos permite ser regenerado. Ele nos permite ter uma nova comunhão com o Senhor. Nós não temos mais um abismo entre nós e eles. Estamos o quê? Do mesmo lado. Olha que coisa chique. Deus está do meu lado. Fala assim, dá um abraço nele aí. Deus está do meu lado. Essa é a parte da comunhão com Ele que eu e você precisamos entender. O ato de desfrutar da presença dEle e o relacionamento, essa capacidade de interagir com Ele no mesmo lugar. Além de falarmos com o Senhor em oração, também podemos escutá-los falando conosco. Aonde? No meu espírito. Deus fala com a gente. O tempo todo Deus fala com a gente. Mesmo a gente fazendo coisas erradas, Deus está lá falando para nos tirar do erro. O Espírito Santo falando para abrir os nossos olhos. O Espírito Santo nos conduzindo, por quê? É o papel dele, nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Amém? As Escrituras nos mostram que é essa interação. Quando o Espírito Santo testemunha em nosso espírito, ele fala conosco, o que indica que o espírito humano é justamente um ambiente de interação, onde Deus fala e Deus dirige, Deus movimenta, Deus faz. Mas há uma necessidade de um reavivamento interno em nós. Acendemos a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração. Vivenciar uma nova experiência, porque passar anos e anos e não ser tocado novamente pelo Espírito Santo é horrível. Sem ter algo novo, uma expectativa de receber do Espírito Santo, um toque diferente. Meu querido, quando você vem à casa do Senhor, venha com um desejo de receber algo de Deus, um toque diferente, uma palavra diferente, para que você saia renovado, para que você saia cheio da presença de Deus. E isso te faz caminhar até o próximo culto, até a próxima experiência com Deus, seja na sua casa mesmo,
Porque eu não preciso ficar esperando o próximo culto, a próxima quarta-feira para ser cheio, o próximo domingo. Não, eu saindo daqui, o meu tempo lá com Deus, depois, antes de dormir, o meu relacionamento com Ele, vai manter isso. Vai fazer com que eu me mantenha fortalecido nele. Agora, se eu deixo, é igual um atleta, meu querido. Tem que estar sempre preparado. Se um atleta ele para de treinar, no dia da prova ele não vai chegar ao final. Assim somos nós. Precisamos estar treinando todos os dias. Sabe, apto ali, ó, bem atlético. Né? Eu não gosto muito de academia, mas nessa academia espiritual, pode ter certeza, vai dar muito mais vantagem em você. Você vai levar muito mais de Deus. Porque olha, todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos guiados, né? E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Por quê? Porque não recebeste o espírito que é de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, do 14 ao 16 diz isso. Olha, o próprio Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Você se sente filho de Deus? Quando você olha assim, você fala, Senhor, eu sou seu filho. Você, sabe, é uma gratidão pela redenção, pela salvação, pelo resgate. Porque, meu querido, se eu e você não tivéssemos sido salvos, onde nós estaríamos hoje? Como estaria a nossa vida? Sabe, é milagre de Deus eu e você estarmos aqui. Talvez você olhe para a sua situação de vida, e você passou por muitas coisas difíceis, situações tenebrosas, mas eu falo para você, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior, mas não foi. Deus te guardou. Deus te livrou. Né? Deus te sustentou pela mão. Deus enviou alguém, um anjo. De alguma forma, Ele te livrou. E isso é tremendo e é maravilhoso. Poderia ter sido, porque às vezes a pessoa foca muito no que sofreu, mas esquece que Deus a sustentou, que Deus a livrou, que Deus a tirou. Então, valorize mais a salvação, né? Porque, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual ele esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbio 20, 27. Deus esquadrinha o nosso coração. No Salmo 139 diz que não tem como a gente se esconder do Senhor. Onde a gente for, Ele vai nos achar. Não tem como a gente procurar o melhor esconderijo do mundo. Eu e você não vamos conseguir nos esconder do Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as motivações do nosso coração. Porque o Senhor sonda e conhece o quê? As motivações do nosso coração. Qual a motivação que você teve de vir à casa do Senhor? Qual a motivação? Olha, de tudo que a gente faz, Ele vai sondar o quê? Qual o motivo que te fez fazer aquilo? O que te impulsionou a realizar isso? O que te impulsionou a falar determinadas coisas? A pensar determinadas situações? A motivação por trás da ação. Isso faz toda a diferença. Porque além de trazer vida à nossa morte, e nos dar o quê? Uma natureza divina, a regeneração nos faz o quê? Comungar com Deus diretamente, confiadamente, como filho que se relaciona com o Pai. Tudo isso acontece no nosso espírito. Por isso nós temos que manter essa conexão. Quando a gente não conhece o Senhor, nosso espírito está ali, quietinho. A partir do momento que ele se conectou, recebeu energia, recebeu vida. E ele começa a agir, começa a trabalhar, começa a movimentar. Enquanto a carne não se dispõe a buscar a Deus, o humano regenerado age de forma contrária. Ele se dispõe. Sabe aquela frase, a carne é fraca? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus chamou os discípulos para orar, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Vamos entender essa situação. Então, a carne, para o pecado, ela é forte. Ela é tendenciosa ao pecado. Então, a carne não é fraca, ela é forte para o pecado. Agora, o espírito do homem possui o quê? Uma prontidão para buscar a Deus. O espírito do homem quer Deus. O espírito do homem deseja Deus. No entanto, que a parte que não peca e que se conecta com Deus. Como a gente vê, qualquer tribo indígena que não tem contato com ninguém, ele tem um ser superior. Ele tem um Deus, seja uma montanha, seja o sol, seja uma pedra, seja uma árvore. Ele tem algo que ele diz que é superior a ele.
Porque dentro dele há um espírito que deseja buscar o seu Criador, deseja buscar aquele que é superior. Então o nosso espírito vai estar sempre disposto a buscar a Deus. E a nossa carne, ela é forte para o pecado. Ela pode facilitar que ela mergulha, ela deseja, ela clama, ela está babando pelo pecado. Por quê? O pecado é bom. A consequência desse pecado que é terrível. Terrível. O momento que a pessoa está pecando, ela pode estar sentindo os maiores prazeres do mundo. Mas a consequência de morte eterna, isso não compensa. Eternamente. Contudo, a carne não se dispõe. Ela está sempre lutando. Ela é fraca o quê? Para buscar a Deus. Por quê? Você começa a orar, não dá sono? Dá uma preguiça? Você começa a ler, não dá uma preguiça? Há uma constante luta da nossa carne para nós não aprendermos. Você começa a ler a Bíblia à noite, mas se você tiver uma luminária do seu lado, na sua cama, daqui a pouco você está pendurado, o beijo da Bíblia, está dormindo. Você vai orar, se você ajoelhar, dependendo da posição, você já está dormindo, porque a carne ela vai forçar a gente. Ah, tá bom, já orou demais, dorme um pouquinho. Descansa. Mas já prestou atenção que a gente normalmente deixa os momentos que o corpo está mais cansado para a gente fazer as coisas de Deus? Quando o corpo está no up ali, está maravilhoso, está forte, a gente vai fazer as nossas coisas. Aí no fim do dia, que você está um bagaço, você trabalhou, você cansou, sei o quê. Agora eu vou meditar na palavra do Senhor. Aí não aguenta. Por isso que de manhã é o melhor momento. Acorde um pouquinho mais cedo, se posicione, para que Deus prepare o seu dia. Ora, Senhor, meu dia é esse, expõe seu dia para o Senhor e deixa Ele. Porque olha, Romanos 7, 22 e 23 diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que os meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Olha o Paulo falando. Então, há ali o quê? Um prazer de buscar a Deus, mas os meus membros, outra lei, né? A lei do pecado começa a guerrear, te impedir realmente de se posicionar. Mas para isso, o Espírito Santo está para nos ajudar. Essa luta, você não luta sozinho. Por isso que é todos os dias, se alimentando o quê? Da palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, não somente lendo. Porque você pode prestar atenção, tem gente que vai falar para você, ó, já li a Bíblia 30 vezes. Mas se você perguntar um texto mais profundo, não vai saber responder. Não vai saber explicar. Não basta ler, tem que mergulhar nela, porque, sabe, dentro da Bíblia, há uma história atrás da história. Cada palavra ali é uma infinidade de coisas, de conhecimento, de profundidade, que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Então busque realmente. Porque, meu querido, João 6, diz o seguinte, João 6, eu coloquei 63, mas acho que é João 6, deixa eu ver se é isso mesmo, gente, vou confirmar aqui. João 6, 63. Ô João, cadê você, João? Aqui. João 6. 63 mesmo, né? Tem tudo isso de versículo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus é vida na nossa vida. Meu querido, não sei se você já teve a experiência de estar lá, brocochô, com um monte de situação, um problema, e você abre a Bíblia para você buscar alguma coisa. Mesmo assim, até sem interesse às vezes, de querer uma solução, mas Deus vem e fala com você. Alguém te manda um texto bíblico que você nem imagina, mas alguém mandou, aquele texto se encaixou perfeitamente. E o que é isso? É a palavra de Deus. Na hora certa, no momento certo. Né? Para quê? Para que o Espírito regenerado pelo novo conhecimento, ele se manifeste. E Deus, através do seu Espírito em nós, nos fortalece para quê? Para que eu e você possamos subjugar a carne. Apesar que a carne está cara, né? Nós podemos abandonar a carne, todas as obras da carne, e vivificar isso, acender em nós uma paixão pelo Senhor. Precisamos não apenas ouvir o Espírito Santo, mas andar com Ele, ter um relacionamento com Ele, conhecê-lo na sua intimidade. Dessa forma, Ele vence a guerra em nós, Ele nos ajuda, Ele nos posiciona. Andai em espírito, e jamais satisfareis o quê?
os desejos da carne. Ele fala, andai no Espírito. Lá em Gálatas 5, 16, 17, andai em Espírito, para que você não satisfaça os desejos da sua carne. Porque, olha, para você ver, o que a carne faz? Ela milita, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o quê? Porventura, seja do vosso querer, seja do meu querer, tem que ser o querer de Deus. Então, há uma luta interna dentro de mim e de você. Por isso, essa regeneração precisa acontecer. E nós precisamos nos fortalecer em Deus para vencer tudo isso. E é dentro desse contexto que a palavra de Deus nos apresenta o seguinte conflito. Olha, ela fala o seguinte, lá em Gálatas ainda, 5:19. Vou ler bastante rapidinho. As obras, você conhece, mas vou ler para você lembrar. Olha, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias é discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões são divergências, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas a praticam. É uma lista que eu e você não somos ignorantes, nós sabemos. Mas aí ele fala o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha o que ele fala no texto depois, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne e com suas paixões e concupiscências, né, com seus desejos, cobiça de bens materiais, né, se sacrificam, crucificam, concupiscência, cobiças de bens materiais. Meu querido, nós temos uma lista, a Bíblia ela é o mapa, ela é a bússola, é ela que nos orienta a sermos melhores. Eu e você temos um alvo, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu, nosso alvo é revivermos realmente as promessas de Deus aqui na terra, a vida abundante que Ele prometeu para mim e para você, é para vivermos aqui na terra, mas para isso nós precisamos entrar dentro dos planos que Ele tem para nós, sermos regenerados, nascer de novo, sermos reconstituídos naquilo que Ele sonhou para nós, porque o fruto do Espírito é uma operação do Espírito Santo em nosso espírito. Assim também acontece, né, no falar em línguas, atribuído tanto ao Espírito Santo que concede a cada um conforme ele deseja. Como também nós precisamos agir em espírito, movimentar isso. Talvez você ainda não teve uma experiência dessa, talvez nem saiba como chegar nisso, mas dá o primeiro passo, fala para ele, Espírito Santo, estou aqui, eu não sei nada, mas eu quero. Espírito Santo, não tenho ideia de como vai ser, mas eu quero viver isso, eu quero essa conexão com o Senhor, sei que não mereço, mas eu sei que o Senhor pode fazer a diferença na minha vida, porque, meu querido, há uma necessidade de regeneração, porque o homem precisa de regeneração. Por quê? Porque conforme o nosso Senhor explicou a Nicodemos, deixa eu voltar aqui, enquanto o homem permanece na carne, ele vai colher da carne. Certo? Isto é, permanecer pecador como nasceu não é capaz de entrar no reino de Deus. Sem regeneração não existe atividades espirituais. Quem não nasceu do alto não pode ver, não pode compreender o reino de Deus. O reino da salvação, nem pode entrar nele pela fé. Nós precisamos entender o que eu quero realmente. O céu realmente é o desejo do meu coração? As minhas atitudes hoje estão me conduzindo ao céu, sabe, eu fui regenerado, mas eu caí, essa regeneração é o tempo todo, meu querido, quando eu e você estivermos querendo, Ele vai estar fazendo, só não pode virar um círculo vicioso, sabe, eu peco, volto, tem que abandonar. Jesus diz, vai e não peques mais, perdoa, movimenta. Isso é para nós nos dias de hoje, porque a igreja precisa ser reavivada. E sem verdade do Espírito Santo, como que a gente vai impactar essa cidade, impactar aonde quer que o Senhor tem desejo de nos enviar, de nos mandar? Talvez você olhe para você e fale, mas vai me mandar para onde? Meu querido, dentro da sua casa é o lugar essencial para você fazer a diferença, já começar ali. Dentro da sua casa.
Talvez fique esperando grandes situações, mas dentro da sua casa. Porque o que fica de fato nisso é que quem recebe Cristo, né, nasceu de novo, pois não poderiam ter feito isso de outra maneira. Paulo coloca uma questão nesses termos. O homem natural, isto é, o não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas discernem de forma espiritual. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você entende? Quantas coisas Deus quer mostrar para mim e para você, mas às vezes eu e vocês ainda estamos como crianças, ainda bebendo leitinho e não conseguem entender. Assim como o Senhor Jesus falou para Nicodemos: se eu te falei de coisas terrenas, vocês não creram, imagina se eu falar das coisas celestiais. Para a gente entender das coisas celestiais, da profundidade, nós precisamos nos entrar nesse mesmo patamar, agir como Ele quer que agimos, iremos agir. O diálogo com Nicodemos constitui o quê? Um comentário sobre esse texto. Os pecadores, incluindo nos mais cultos e religiões, não podem receber não podem receber as coisas do Espírito, que são verdades atinentes a Cristo. Enquanto o próprio Espírito de Deus não estiver tornando novas criaturas, como que a gente vai fazer alguma coisa? A gente depende de Deus. É Ele que faz a obra em nós, sabe? É Ele. Eu tenho que apenas desejar ser novo. E eu tenho que apenas desejar receber algo novo dEle. Eu tenho que estar com o meu coração, a minha mente aberta, para que Ele faça a obra em mim. Senhor, estou aqui. Faça em mim o teu propósito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É importante eu e você nascermos de novo. E um homem regenerado, ele é fiel. Um homem regenerado, uma pessoa regenerada, ele passa em fidelidade ao Senhor. Porque, meu querido, é muito fácil falar que é fiel ao Senhor, mas fiel em, eu oro, eu faço isso, mas é infiel em dízimos e ofertas, primícias. Não adianta nada, infelizmente. Porque o que acontece? Onde Deus nos testa a fidelidade? Aí. Por quê? Porque é onde mais a luta constante entra dentro de nós. E nessa área é uma das áreas que nós precisamos ser regenerados. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade à casa do Senhor. Fidelidade à obra do Senhor. Quem é fiel tem visto e provado das bênçãos de Deus na sua vida. As portas têm sido abertas. Não estou falando que a vida é fácil, não. Mas que a bênção chega. A provisão vem. Né? Fácil não vai ser. Tira isso da sua cabeça. Eu vou dar meu dízimo, agora vai cair um dinheiro. Não é assim que funciona. É por ato de fé, de fidelidade. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, meu querido, Deus ordena isso, é uma ordem do Senhor. Se eu, raciocine comigo, sou restaurado no Senhor, se eu sou uma nova criatura, e o Senhor me dá uma ordem, e eu não vou cumprir, não vou obedecer ao Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu preciso realmente olhar a minha situação. Como que está a minha fidelidade com o Senhor? Tem sido fiel? Tem colocado em prática isso? Olha, Jesus, ele era também dizimista. Vamos entrar um pouco nessa área agora. Porque pessoas regeneradas são fiéis e são fortalecidas no Senhor para prosperar. Porque Deus quer o quê? Uma igreja rica, próspera, abençoada. Deus não fez você para pobreza, se Deus quiser, não. Deus fez você para crescer, para ser tremendamente abençoado. Mas para isso precisa de um posicionamento meu e seu. Aquilo que o Senhor me deu, eu devolvo. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, e assim vai. Porque Jesus era dizimista. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Tem que fazer. Olha, o dízimo me lembra que tudo que eu tenho foi dado por Deus. Quando eu sou fiel, e o Senhor, sabe, eu tenho esse prazer de entender, assim, chegar um salário, chegar a bênção na minha mão, e falar assim: Senhor, muito obrigado. Se eu tenho para dizimar, porque o Senhor colocou 90% na minha mão.
E isso é gratidão ao meu coração, ao Senhor. Eu preciso ser fiel. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos retornar à fidelidade. Meu querido, como eu falei, uma igreja rica, né? A igreja precisa ser rica. Eu sempre falei isso, conversando com o Jerusalém. Por quê? Quantos projetos a igreja precisa desenvolver? Quantas coisas? E tudo que a gente vai fazer precisa de dinheiro. Sim ou não? Queira você ou não, espiritualize você ou não, tudo precisa de dinheiro. Jesus pregou muito sobre dinheiro. A mensagem ela acabou direcionando para esse lado, mas tem a ver com a sua regeneração, para o seu nascer de novo, porque Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Para isso você precisa tomar novas atitudes. Se até hoje você negligenciou nessa área com o Senhor, mude o seu caminho. Porque olha, ele fala no texto, Deuteronômio 8:18, antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele o quê? Que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje. Você vê, Deus te dá força para você adquirir riqueza, Deus te fortalece para você ser abençoado, Deus te renova para você chegar a uma nova conquista. Mas eu tenho que me posicionar naquilo que Ele quer. Eu tenho que andar no propósito que Ele quer para a minha vida. Eu não tenho que andar pelos meus preceitos, os meus achismos, a minha intelectualidade, a minha inteligência, os meus planos. Não, Deus já tem um plano para a sua vida. O plano está aqui, ó, palavra de Deus. Está aqui escrito, não precisa de mais nada. E o dízimo, ela nos expressa o que é a nossa gratidão ao Senhor. Cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16:17. No Salmo 116:12 diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? Se você é regenerado, a gratidão no seu coração, hoje, nós somos abençoados demais. Se você olhar para o seu tempo, quando você era criança, você tinha a prosperidade que você tem hoje? Você era abençoado como você é hoje? Você come bem como você come hoje? Tudo isso é o Senhor que te deu. Tudo isso é o Senhor que proveu. Tudo isso é o Senhor que refez a sua história a partir do momento que você nasceu de novo. A partir do momento que você disse: Senhor, eu estou aqui. Faz em mim algo novo, faz em mim diferente. É isso que temos que entender, essa gratidão. E deixar de dar o dízimo é roubar a Deus. Quando você deixa de dar o dízimo, de devolver aquilo que é do Senhor, você é ladrão. Infelizmente, se você não gosta de ouvir essa palavra, você é ladrão. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra do Senhor. E se você é guiado por essa palavra, você sabe que ela é a verdade. E o texto ainda fala: em que te roubamos? Lá em Malaquias, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. O dízimo não é seu, meu querido, é do Senhor. Até quando você vai ficar roubando a Deus, vai ficar guardando na sua casa aquilo que não é seu? É do Senhor. Devolva aquilo que é dele, para você sair da miséria, para você sair, sabe, daquele de colher bastante e colocar em saco furado, nunca ver o fruto do seu trabalho. Porque, meu querido, quando nós fazemos isso, com o entendimento de que eu nasci de novo, com o entendimento que o Senhor me regenerou para prosperar, para crescer, para ser abençoado e para abençoar outros, porque o legal disso tudo é que a bênção vem sobre a sua vida e ela alcança aqueles que estão ao seu redor. Deus não abençoa você para você ser rico sozinho, ser abençoado sozinho, só para você comer bem sozinho, não. É as pessoas que estão ao seu lado vão experimentar essa bênção na sua vida também, e isso também é testemunho. Sabe por quê? As pessoas vão olhar a prosperidade na sua vida e vão entender que há um Deus na sua vida que te faz prosperar, independente da crise, independente da situação que o mundo esteja vivendo. Porque você é fiel, você nasceu de novo. Traz esse entendimento para você. E dízimo, ele nos protege. O dízimo, ele te protege, meu querido. Você não adianta achar que você deixar de dizimar, aquela conta vai ser paga. Deus te protege. A Bíblia nos diz, olha, por causa de você dizimar, Ele fala: eu repreenderei o devorador de vossas vidas, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Talvez você está orando para Deus fazer você prosperar, mas você é infiel, não vai prosperar, infelizmente. Não estou amaldiçoando, estou olhando aqui os princípios que são estabelecidos. Princípios estabelecidos, promessas são cumpridas. Se nós não cumprirmos, não adianta. Você pode prestar atenção. Talvez você fique naquela, um mês do dízimo, outro não dou, e assim, devolvo, não devolvo. Às vezes que você falhou, foi um perrengue só para você se virar. Foi uma dificuldade, um aperto, olha, teve que pedir emprestado, teve que conversar com os credores. Por quê? Porque não vem, fecha o céu mesmo. Não tem. E aí o que vem? O devorador vem e devora. Mas quem repreende o devorador? É o Senhor, quando eu e você somos fiéis. E o dízimo é uma forma de proteger os nossos corações. Por quê? Porque o dinheiro, meu querido, ele tem o poder de se tornar um Deus na vida daqueles que não têm princípios. Um Deus em corações longe da presença de Deus. Quando eu não tenho entendimento que todo recurso que vem, e eu espero que venha muito recurso para sua mão mesmo, em nome de Jesus, com toda a sinceridade do meu coração. Olha, eu creio e profetizo que você seja tremendamente rico, que as pessoas vão olhar para você realmente e ver que Deus é que te fez prosperar, porque as pessoas não vão entender de onde você tirou isso, como você conseguiu isso, por causa da sua fidelidade, por causa do seu posicionamento, e não negociar os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Não negocie princípios, não negocie os princípios, e Deus vai nos regenerar em nosso espírito para gerarmos uma comunhão com o Senhor, e nossa vida pessoal com o Senhor, em questão de fidelidade financeira, dízimo, oferta e primícia. Faça um check-up na sua história aí. Se você anda infiel com o Senhor, retorne à fidelidade. Retorne à fidelidade. Não é porque a igreja precisa, não. De maneira alguma, é eu que preciso. É eu que preciso. Não é porque a igreja precisa, é porque é bênção para mim. É bênção para minha casa. É bênção para minha família. Porque às vezes a pessoa pensa que a igreja está precisando, eu vou dar dinheiro para a igreja. Não, engano seu, meu querido. É você que precisa do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé. Em nome de Jesus. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo para viver uma nova história. Deus te regenerou. Deus enviou Jesus para nos salvar e nos conduzir a um tempo de intimidade com Ele, a um tempo de comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele quer que eu e você estejamos eternamente com Ele. E essa vida abundante vai acontecer na sua vida, para que você viva abundantemente também no céu. Vida abundante na terra e vida eterna com o Senhor. 2 tipos de vida que o Senhor nos oferece. Obedeça ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Não desanime no meio do caminho, não desanime as más notícias que você tem ouvido, não desanime, não dê ouvidos às más notícias. Nosso Brasil vai prosperar, a cidade de Cunha vai prosperar, nós seremos realmente tremendamente um povo que vai fazer a diferença, porque Deus está nesse negócio. Deus vai fazer com que aqueles a quem Ele chamou vai conduzir e abrir portas para que todos sejam alimentados, em nome de Jesus. Um tempo diferenciado com o Senhor. Feche seus olhos, se conecte com o teu espírito agora, com o Espírito Santo de Deus. Fala para Ele. Se você tem estado afastado, se você tem estado longe, peça perdão a Ele, renove a sua aliança com Ele, ou fale para Ele: Senhor, eu te aceito de novo, regenere-me novamente, eu quero entrar novamente nos seus caminhos, eu quero fazer acontecer de forma que o Senhor planejou na minha vida, porque eu não quero ser uma barreira entre o teu propósito e aquilo que o Senhor sonhou para mim. Em nome de Jesus, Pai amado,
Toda honra, toda glória, todo louvor nós te damos, Senhor. Sabemos que o Senhor é fiel. É fiel. E a tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pai amado, sonda os nossos corações nessa noite. Pai amado, nós queremos nascer de novo nessa noite, para uma nova vida, um novo propósito, Deus amado. Uma nova conquista que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Seja quebrado dos corações, Pai amado, de cada mente aqui, tudo aquilo que tem travado e impedido de romper, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, para que possa viver um tempo de intimidade com o Senhor, um tempo de proximidade com o Senhor, um tempo de um relacionamento a qual jamais foi sentido, vivido, Deus, experimentado, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Senhor Deus, que haja um grande avivamento em nossos corações, um avivamento dentro da nossa alma, Pai amado. E o fogo do Teu Espírito se alastra onde quer que o Senhor nos conduza, em nome do Senhor Jesus. Toma a vida dos Teus filhos que aqui estão, Senhor Deus, aqueles que estão se entregando novamente, aqueles que estão reconhecendo que precisam ser regenerados pelo Senhor, que querem essa regeneração. Espírito Santo, faz a obra, em nome de Jesus, faz a obra nesses corações, em nome de Jesus, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você que vem essa noite neste lugar e ainda não declarou que Jesus é o seu Senhor, você que quer viver essa experiência desse novo nascimento, dizer: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Se tem alguém, atente à voz do Senhor, vem à frente, queremos orar por você.
Queremos orar. Aleluia. Aleluia. A festa no céu, a festa no céu. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir. É tempo de nascer de novo. É tempo de nascer de novo, em nome de Jesus. Venha. Se você ainda quer uma renovação, eu já aceitei Jesus, mas eu sinto que eu preciso renovar, vem também, porque é tempo de um renovo também, é tempo de ser regenerados novamente. O Espírito Santo, Ele está neste lugar, e Ele quer te abraçar, te envolver, e fazer novas as coisas no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém, minha querida. Qual o nome? Zélia? Zélia? Muito bem, glória a Deus. A Zélia está tomando uma decisão extraordinária hoje. Amém? Repita comigo essa oração. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito. Estenda a sua mão. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos abençoar a vida da tua filha, que hoje, Senhor Deus, toma uma decisão. Em nome de Jesus, seja tremendamente abençoado, seja cancelado, quebrado todo nível de maldição sobre sua vida, e que a partir de hoje, desse novo nascimento, Senhor Deus, que ela está experimentando hoje, uma obra transformadora aconteça na vida dela, que ela viva, ó Pai, o início dos melhores anos da história dela, em nome de Jesus. Guia ela, Espírito Santo, fortaleça ela nas dificuldades e traz, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, aquilo que ela precisa. Traz cura da planta dos pés ao alto da cabeça, que haja liberdade, que haja salvação, transformação, e ela seja uma porta de salvação na sua casa, na sua família. Pai amado, assim nós profetizamos e celebramos ao Senhor pela salvação da nossa irmã, em nome de Jesus. A igreja celebra ao Senhor, a igreja celebra ao Senhor, a igreja celebra. Glória a Deus. Santo Espírito, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, glória a Deus. Fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. 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 Aleluia. Algo novo vai acontecer em nome de Jesus. Esse é o sinal de um novo nascimento. Nascimento de uma nova igreja. Nascimento de um novo tempo sobre este lugar. Nascimento de uma nova história sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é lindo demais. Pegue seus dízimos, suas ofertas. Essa é a sua hora. Sua primícia. Segure aí na sua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor, nós apresentamos diante de Ti dízimos, ofertas e primícias que serão entregues na Tua casa, porque nós cremos, ó Deus, na Tua fidelidade. Tu tens nos sustentado, Senhor Deus. Nós Te adoramos, Te glorificamos e Te agradecemos por isso. Pai amado, abençoe o Teu povo, abra as portas, movimente o sobrenatural, e a fidelidade esteja no coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Traga com alegria, com gratidão no seu coração, em nome de Jesus. Nos céus, sobre nós, se Deus me chamar. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua família. A arca representava a presença de Deus, e sobre ela vinham as respostas divinas, tornando-se o símbolo mais poderoso da nação. E por ela o poder de Deus se manifestou, trazendo inúmeras vitórias. Em certa ocasião, enquanto a arca era transportada sobre Jerusalém, foi necessário que ela permanecesse na casa da família de Obed-Edom. E durante este período, esta família foi tremendamente abençoada. E agora é a vez de Deus abençoar a sua casa e a sua família. Colocaram na casa de Obed-Edom, e em 3 meses Deus o abençoou. Deus abençoou a sua casa, Deus abençoou sua família, Deus abençoou tudo que ele tinha, até o rei Davi se admirou. E assim como Deus fez algo extraordinário na casa de Obed-Edom, também fará na sua vida, nesses meses de outubro, novembro e dezembro. Venha, traga uma carta para Deus, um pedido de oração, uma foto, um objeto, e nós depositaremos dentro da arca. E todas as quartas-feiras estaremos intercedendo por você, sua causa e sua família, e Deus fará um milagre ao seu favor. Vou cuidar da presença de Deus, onde ela está, ali